Fala jovens, tudo bem? Hoje, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o medo, principalmente na nossa área de empreendedorismo. Vamos lá? Então, pessoal, eu não vou entrar em detalhes psicológicos do porquê do medo e toda uma volta. Eu vou falar das coisas que eu aprendi, principalmente vendo vídeos de outros empreendedores, o que leva nós a termos medo e não irmos lá e fazer, né, sabe? E realizar aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Por que a gente cria muitas barreiras na nossa vida? O que nos cria barreiras é a informação. Basicamente é isso, tá? A gente hoje tem uma overdose de informações que vão criando mais obstáculos na nossa vida e nos impedem de ir lá e fazer, ou seja, elas vão criando medos, né? Vão criando assim, pô, eu não sabia que era assim e tudo mais. Então, muita informação faz nós termos medo. Aí você pensa assim, nossa, informação, como assim faz ter medo? E eu vou dar um exemplo aqui meu de como é real hoje isso. Como muita informação me deixa com medo de empreender. Funciona assim, há 5 anos atrás, eu pensei, eu quero ter meu negócio, quero ter um restaurante, e eu sabia simplesmente que para ter um negócio de sucesso, na época, eu tinha que entender administração de empresas. Então eu estudei muito sobre vendas, marketing, gerenciamento, enfim, todas essas partes de administração de empresas. E eu estudei muito sobre aquilo, fui lá e abri, sabe? E fiz o negócio prosperar, crescer. Hoje, eu já entendo o seguinte, que eu tenho que ser um empreendedor, que eu tenho que ter uma motivação, que eu tenho que ter minha meta, que eu tenho que acordar às 5 da manhã, que eu tenho que meditar e que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que me alimentar daquele jeito e que minhas redes sociais têm que estar assim e meu marketing pessoal tem que estar assado. Ou seja, muita informação depois de todo esse tempo, comecei assim, nossa, realmente, sabe? Mas faz sentido essas informações, eu entendo que elas agregam coisas na minha vida, mas ao mesmo tempo, elas começam a criar barreiras para mim voltar a empreender. O que eu quero dizer é, hoje, para que eu volte a empreender, e eu queria muito, parece estar muito mais distante do que na época que eu não sabia nada, era só, vai lá e administra a tua empresa e acabou, entendeu? Não tinha nada de ser empreendedor, ser uma super pessoa, que nem hoje em dia. Vocês estão entendendo? Muita informação, muita coisa, muita ferramenta que eu estou vendo hoje está adiando eu voltar a empreender. E faz sentido. Eu estou começando a ter medo. Por mais que eu saiba como administrar uma empresa, eu estou começando a criar barreiras, a criar medos para voltar a empreender. E é essa distância do 0 e 1 que está começando a ficar gigantesca, por causa de muita informação. E outro exemplo bem legal, pessoal, é do Jorge Paulo Lemann, que ele também falou que ele só fez tudo o que fez no passado, na época dele, porque não existia tanta informação. Que era assim, cara, a gente quer abrir um banco aqui, vamos lá e vamos abrir, entendeu? Acabou. Não tinha isso de, se você não acordar às 5 da manhã, se você não fizer parte do clube das 5 da manhã, você não é empreendedor de sucesso. Tipo, nossa, você fica assim, nossa, eu nem sabia que tinha que acordar tão cedo, sabe? Umas bobagens assim. E eu não tô falando que acordar cedo é bobagem, tá? Só tô falando assim, pô, é mais uma coisa que colocam na nossa mente, né? Se você não acordar às 5 da manhã, você não é empreendedor de sucesso, hein? Você tem que acordar cedo e tal, e meditar, mas compra o meu e-book aqui, tá? Compra o meu curso, como acordar às 5 da manhã. É bem assim hoje em dia, né? É cheio de coisa. Mas, resumindo, ele falou isso, que ele fez tudo o que fez no passado porque não existia tantas coisas como hoje. E hoje ele entenderia que ele não faria metade do que ele fez no passado. É mais ou menos isso que ele fala. Que, cara, eu tinha a informação necessária para ir lá e fazer. Hoje eu tenho um excesso gigantesco de informação. Então o caminho de ir lá e fazer está muito mais distante. E faz sentido, pessoal. É muita informação, às vezes muita desinformação, que faz a gente ter medo das coisas de ir lá e fazer. No nosso caso aqui, é muita coisa hoje que a gente coloca na frente de ir lá e abrir um CNPJ e alugar o lugar e ter um negócio. É porque a gente tem hoje uma carrada de coisas que a gente tem que aprender antes de ir lá e fazer. Quando na verdade poderia ser muito mais simples e muito mais direto. E assim, eu não quero dizer que tudo que a gente está aprendendo hoje é ruim e está evitando diretamente de ir lá e fazer e ter o nosso negócio, no caso, né, de ir lá e superar o medo. Eu entendo que tudo que eu estou aprendendo está adiando a minha volta a empreender, sim, mas em compensação eu estou crescendo muito mais. A diferença é que, na verdade,
eu estou aprendendo já coisas demais. Vocês estão entendendo? Ou seja, é realmente muita informação. Não existe um nível de informação que a gente tem e dizer, não, cara, eu tenho que aprender até tal X, aí eu posso ir lá e empreender. Hoje em dia, todo dia aparece uma informação nova, uma ferramenta nova, um curso novo que você tem que fazer. E é esse o problema, na minha opinião. A gente está tendo uma overdose de conhecimento, uma overdose de coisas. Só que o problema é o seguinte, eu não sei aonde eu paro, sabe? Parece assim, você não sabe quando você está pronto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você pode, tipo, vou dar um exemplo aqui meio bobo, mas, sei lá, uma faculdade de administração de empresas, para você se formar, demora 4 anos. Beleza, você entende que em 4 anos você teoricamente está pronto, ou seja, você tem uma data, você entende que existe todo um currículo por seguir e você vai estar pronto naquela época. Você vai ter pronto depois de 4 anos. Mas o problema é hoje, aqui na internet, a gente não existe uma data. Você entra no YouTube, você vê um vídeo disso, um vídeo daquilo, e daí outro dia vai, aí começa a aparecer o curso disso, o curso daquilo, e exemplo disso, exemplo daquilo, e você vai. Simplesmente vai indo, vai absorvendo. Mas ir lá e pegar e olhar um ponto e começar um negócio mesmo, você não começa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente vai consumindo e a gente não sabe qual é o limite. Talvez você já esteja com uma overdose gigantesca de conhecimento, de coisas, e você não se deu conta, você continua viciado. É ou não é? É assim, e esse é o maior problema. A gente não sabe nos educar pessoalmente. A verdade é essa. Então, esse excesso de informação, isso que a gente passa hoje aqui na internet principalmente, todo mundo, jovem mesmo, passa por isso. A gente não tem uma régua para medir, a gente não sabe onde parar. E isso vai criando medos, vai criando barreiras e não nos deixam agir. É ou não é assim? Espero que tenha ficado claro isso que eu quis dizer. Pareceu um pouco enrolado, mas acho que deu para passar a mensagem para vocês. É muita coisa e a gente não sabe quando parar. E esse não sabe quando parar, a gente continua e em vez de ir lá e fazer e começar o que a gente tem que fazer, a gente não faz. É mais ou menos isso, vocês entenderam? Bom, pessoal, espero que tenha ficado um pouco claro isso que eu falei. Eu sei que não soa tão claro, mas acho que deu para passar a mensagem. E assim, por favor, comentem, me respondam, me mandem de volta assim, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, para que eu aprenda também e para que a gente devolva as ideias. Eu prometo que vou responder todo mundo que comentar alguma coisa aqui no vídeo, e eu respondo para que a gente tenha essa troca de ideias aqui, né? Não estou impondo isso que eu estou falando, eu estou levantando uma ideia para que vocês escutem aí do outro lado e vocês me devolvam aqui, a gente cria uma conversa aqui bem simples. Mas uma coisa, pessoal, que eu aprendi assim, tentando superar o medo, mas assim, se tratando talvez de questões pessoais, sabe? Você tem medo de ir lá e conversar com alguém que você goste, por exemplo. Eu sempre faço o exercício seguinte, tá? Quando você é muito envergonhado, principalmente, né? Você faz esse seguinte exercício. Se pergunte sempre, e você tem realmente que fazer esse exercício de falar e escutar a sua voz, o que de pior pode acontecer se você for lá e fazer aquilo? Ou talvez ir prestar um vestibular e fazer alguma prova e você não passar, sabe? Você fica com aquele medo. O que de pior pode acontecer? Então deixe bem explícito o que de pior pode acontecer. Pior do pior, sabe? Pior 1, pior 2, sei lá, faz toda a lista do que tem de pior que pode acontecer. E tem um plano B para aquilo já, sabe? Já tem uma carta na manga. Se eu não passar no vestibular, eu vou, sei lá, vou ter que estudar um ano inteiro para voltar a fazer a prova de novo, né? Tá, mas será que não tem que ter um plano B quanto a isso, sabe? Vocês estão entendendo? Eu não tenho como dar a resposta aqui para vocês, mas, sei lá, um exemplo de você ir lá e falar com a pessoa que você gosta, você tem medo, né, o que pode acontecer. Cara, o não você já tem, isso é sagrado já, né? O não você já tem. O que de pior pode acontecer? Sabe? O que de pior pode acontecer? Então, assim, eu sei que é um exercício meio simples, parece até bobo, mas, cara, a gente fica com medo, só que a gente tem medo do que a gente desconhece. Você não sabe o que de pior pode acontecer. Então você se questione e tente entender, cara, mas o que de pior pode acontecer para tentar superar esse medo. É um exemplo bem vago, assim, um exercício bem vago, mas é melhor do que nada, tá? Espero que vocês tenham entendido. E se vocês têm algum outro exemplo, por favor, me passem, comentem aqui para que as outras pessoas também leiam. Mas assim, voltando para a questão do empreendedor, pessoal, o que faz nós superarmos o nosso medo é simplesmente a vontade,
sabe? Quando você tem aquela história do sangue nos olhos e você quer fazer e você está determinado a fazer, você vai lá e faz. Então assim, é isso que faz você superar os seus medos. Mas principalmente, o que faz, no meu caso, e que eu tenho certeza que para vocês também superaria o medo na questão, sei lá, de empreender, ter alguma ideia, investir, é o conhecimento básico, entendeu? De novo, eu só empreendi e tinha certeza que eu ia investir, fazer o que eu queria fazer nos meus outros negócios, porque eu estava preparado para aquilo, ou seja, eu estudei sobre como ir lá e fazer acontecer, acabou, entendeu? Sem virtualidades, raiz, entendeu? Para um negócio prosperar tem que manjar de vendas e marketing e finanças. Estudei muita venda, marketing e finanças, acabou, entendeu? Não era questão motivacional, não era questão se eu acordava às 5 da manhã, não era questão da minha alimentação, se eu fazia yoga, não, isso aí não interessava, cara. Era a raiz, entendeu? CNPJ aberto, local alugado, folha de funcionários, tá? Como é que eu faço isso aqui funcionar? Então, era isso. Era ter certeza do meu conhecimento, foi o que superou todos os meus medos, entendeu? De novo, numa estaca zero, eu tinha muito medo de empreender. Estudei sobre como ter um negócio, quando eu pensei, cara, tô preparado, não tenho mais medo nenhum. Vocês estão entendendo? Então foi o conhecimento que me fez superar os meus medos. Isso na questão de empreendedorismo, pessoal, é muito, muito importante. E é isso, jovem, acho que ficou bem claro, assim, essa questão de medo, de talvez como superar, assim, acho que deu para entender o que eu falei, né? De novo, comentem, sabe, o que vocês acham, se vocês têm outras ferramentas, outros exemplos também para passar, para que todo mundo aqui possa ler. E finalizando, pessoal, eu sempre peço, então, isso aí, comentem, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam, tá? Eu sempre, toda semana, 2 vídeos por semana eu coloco aqui, 1 ou 2 vídeos, falando assim, assuntos realmente raiz, assim, do que normalmente eu trago coisas que eu passei na vida real, tá? Nada que é virtual, para que vocês aprendam, assim, de verdade o que acontece, né, quando se tem um negócio, quando se é empreendedor mesmo. Fora isso, galera, por favor, sigam-nos no Instagram, no Facebook, acessem o nosso site, eu sempre coloco os artigos lá, os vídeos por lá. Entre na nossa lista de e-mail, que eu sempre mando só quando sai alguma coisa nova, quando sai um artigo, quando sai um vídeo. Eu não tenho link de afiliado, eu não tenho produto, eu só mando realmente o filé mignon dos conteúdos para vocês. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.